Convidamos o senhor João Luiz Amazonas Pimpão, do Tecpar, para a sua apresentação. Boa tarde a todos. O meu nome é João Luiz Pimpão. Eu sou engenheiro eletricista, trabalho no Instituto de Tecnologia do Paraná, Tecpar, e em nome da Diretoria de Tecnologia e Inovação, eu gostaria de agradecer a oportunidade e o convite para participar como palestrante nesse evento, e gostaria de destacar a importância deste fórum para discutir esses meios de transporte modais elétricos que estão se difundindo rapidamente no país e pelo mundo e que certamente serão o futuro dos meios de transporte individuais, de massa ou de carga. Vamos falar hoje sobre as tecnologias e soluções para o setor de mobilidade elétrica, né, e veículos elétricos. São alguns tópicos que a gente quer abordar, principalmente a parte dos veículos elétricos para uma pessoa, que seriam os patinetes e bicicletas elétricas, alguma coisa sobre baterias de lítio, que são, na verdade, o coração, a energia que movimenta todos os veículos, os motores utilizados. Vamos falar sobre o novo protocolo de ensaio WLTP, que é o protocolo harmonizado mundial para veículos leves. E, finalmente, vamos dar uma olhadinha nos ensaios que podem ser efetuados pelo Tecpar, tanto no protocolo WLTP, quanto na verificação de desempenho e caracterização de materiais. Bom, em relação aos patinetes e bicicletas elétricas, a gente tem que considerar que elas são muito versáteis hoje para os centros urbanos, para evitar congestionamentos. São veículos pequenos, rápidos, geralmente conseguem atingir velocidades até 48 km por hora, fáceis de transportar, alguns são dobráveis, mas eles podem cobrir apenas pequenas distâncias, em geral da ordem de 15 a 30 quilômetros. Podem ser utilizados a lazer ou a trabalho, são leves e são utilizados geralmente em regiões planas. Normalmente esse tipo de veículo ele não suporta uma inclinação muito grande. O motor varia de 150 até 1000 watts, a carga da bateria leva de 3 a 5 horas, são usados geralmente por jovens executivos e compartilham normalmente as ciclofaixas. As baterias podem ser de 24, 36 ou 48 volts. Já para as bicicletas elétricas, que é uma segunda opção de transporte individual muito utilizada hoje em dia, ela alia a mesma característica do patinete, só que com a vantagem de ter uma autonomia maior, que chega a até 125 km. São mais rápidas, podem atingir velocidades de até 50 km por hora. O peso que suportam normalmente entre 100 e 120 quilos, que equivale também para os patinetes, que eu não tinha mencionado. E a vantagem é que quando a bateria esgota, ela pode funcionar como uma bicicleta normal, inclusive com marcha. É o caso que nós estamos mostrando aqui na vista explodida, né, na figura, onde temos o rotor, a armadura, o disco dentado e a embreagem. Note que aqui tem uma parte eletrônica que faz todo o controle de velocidade da bicicleta. As baterias normalmente são extraíveis e os materiais são bastante leves, utiliza-se normalmente alumínio, ligas leves, aço carbono, e o custo dela é muito variável, pode chegar até 17 mil reais, dependendo da sofisticação do tipo de liga. Vamos então entrar na parte das baterias de lítio recarregáveis, né? As baterias de lítio, elas possuem uma vida útil
bastante grande. Normalmente, elas permitem uma densidade de carga volumétrica elevada. Elas não possuem o efeito memória que normalmente acontece em outras baterias. Tornaram-se economicamente viáveis pelo seu uso. São fabricadas em diferentes tamanhos, formas, são com conectores variados, pode ser feitas associações diferentes. E aqui nós temos uma foto na parte de baixo mostrando uma bateria de lítio polímero. Ela armazena mais energia, normalmente, e são menores, mais leves e mais caras. Na parte superior à direita, nós temos uma bateria de lítio-íon. Normalmente elas têm uma guia de descarga grande, com grandes dimensões, são células empilhadas umas sobre as outras e a capa é semi-rígida, né? Elas são modeladas conforme a necessidade. A tensão nominal dessas baterias, elas não variam muito, elas ficam entre 3,6 e 3,7 volts, mostrando aqui para cada caso de tipo de bateria. São pequenas variações conforme fabricante e tecnologia empregada. Normalmente, a faixa de utilização varia entre uma tensão de 4,2 volts máxima até 3 volts mínima, conforme a descarga da célula. Se ultrapassar essa tensão de 4,2, a gente pode ter um desgaste prematuro da célula e até mesmo riscos de incêndio ou explosão, pelo aquecimento maior da bateria. Quando elas ficam abaixo de 3 volts, a gente corre o risco de deteriorar os eletrodos e, com isso, ter uma redução na vida útil e até mesmo a perda prematura em casos extremos. A capacidade nominal das baterias de lítio normalmente pode ser expressa de 3 formas: em watt-hora, miliampere-hora ou ampere-hora. E a autonomia normalmente é calculada a partir da capacidade nominal em watt-hora, dividido pela potência média consumida. Isso vai te dar o número de horas de autonomia. As taxas de carga, descarga e corrente curto-circuito também podem ser expressas em miliamperes, amperes ou múltiplos da capacidade nominal. Então, ali existe um exemplo de uma célula de 2.200 miliamperes com corrente de curto-circuito de 30 vezes a capacidade. Ou seja, ela pode ser descarregada até 30 vezes 2,2 amperes, que vai dar os 66 amperes aqui à direita. Ela não pode ser aplicado nessa taxa limite por muito tempo, porque ela aquece e aí existe um grande risco de incêndio e explosão. Tem alguns projetos que fazem uso dessas características para aproveitar melhor a bateria e daí lançam mão de dispositivos de resfriamento, com refrigeração líquida que é utilizada nos veículos da Tesla Motors. A associação das células. A associação pode ser feita em conjunto série, em conjunto série paralelo e conjunto série paralelo com interligações intermediárias. Aqui, para essa tensão nominal de 3,7 volts, as 3 baterias em série vão dar 11,1 volts. Se ela tiver uma capacidade de 1.000 mAh, nós teremos 3,7 watt-hora. Os tipos de PECs normalmente usam a denominação conforme o modelo de associação. Por exemplo, PAC 3S significa que temos 3 baterias em série. O PAC 3S 2P significa que temos 2 arranjos de baterias 3 em série, sendo que são 2 arranjos em paralelo. E, obviamente, se você dobra a quantidade de baterias aqui em paralelo, a capacidade também dobra. Essa configuração central normalmente não é muito utilizada, porque ela pode levar a um desequilíbrio indesejável na bateria. E, com isso, um desempenho indesejável, né?
e podendo, inclusive, danificar a bateria com o tempo. Na configuração da direita, é a configuração mais utilizada, normalmente para grandes picos de corrente, que são exigidos nos carros elétricos, então se usa esse tipo de configuração. Em relação à recarga, normalmente a recarga é feita em 2 a 3 ciclos. 1 ou 2 ciclos de corrente, como é o caso aqui, em torno de 60 minutos cada ciclo, e feita a corrente constante. E um ciclo final em tensão constante. Então, à medida que a bateria vai sendo carregada a corrente constante, a tensão vai subindo de uma maneira quase que linear, e atingido o tempo limite ali de 2 ciclos, começa a ser carregada com tensão constante, até que a corrente vem diminuindo e chega a um valor residual, onde há o corte e a bateria está plenamente carregada e, portanto, a linha vermelha que mostra aqui a capacidade, se você olhar a escala direita, vai mostrar a capacidade atingida muito próxima à nominal, ok? Temperatura de operação. A faixa de operação para as baterias de lítio geralmente vai de menos 20 até 60 graus. E há uma influência da temperatura diretamente na tensão, conforme vocês podem ver aqui nos gráficos. Então, uma temperatura de menos 10 faz com que a tensão seja menor, enquanto temperaturas maiores levam a valores de tensões maiores. Existe uma faixa de linearidade, dependendo da capacidade da bateria, que fica aqui entre 500 e 2.000 miliamperes hora, e existe uma faixa de declínio para as baterias de capacidade maior. As baterias dos carros elétricos, normalmente, elas têm aquelas diretivas de controle de aquecimento para prolongar a vida útil, para resfriamento e também garantir a segurança e fazer com que a bateria opere no seu ponto ótimo. Em relação à vida útil da célula, aqui nós temos um exemplo de uma célula da Panasonic, onde há pouca variação, até 500 ciclos, em relação à capacidade. Vocês podem ver que ela parte aqui de 2.800 mAh para uma faixa até 500 ciclos. Então, normalmente, as baterias, se você utilizar elas dentro dos limites de carga e descarga, elas costumam durar um número de ciclos nominal especificado pelos fabricantes. Existem arranjos nas próprias baterias com um circuito chamado BMS, que é o Battery Management System. Eles são destinados a proteger as células contra alguns problemas mais sérios, como sobrecarga, descarga profunda, sobre temperatura, e assim eles evitam uma série de problemas. Reparem na tabela direita que, conforme o nível de tensão, você tem um número de ciclos de descarga que vai aumentando à medida que você carrega a bateria até tensões mais baixas. Entretanto, você tem um percentual de energia menor e, portanto, uma autonomia menor também para a bateria. Em relação aos motores dos veículos elétricos. Bom, os motores inicialmente precisam ter alto torque em baixas velocidades para proporcionar uma aceleração mais rápida. Eles necessitam também de uma faixa diferenciada para as velocidades em que irão operar. É lógico, o veículo pode sair do 0 km por hora e até determinadas velocidades, mudam constantemente em função do trânsito, etc. Então, o motor tem que estar preparado para diferentes velocidades que irá operar. Os tipos mais utilizados são os motores de corrente contínua com escovas, que é esse tipo aqui, e alguns motores de corrente alternada, os de indução assíncrono, o de ímãs permanentes e o de relutância comutada. Aqui temos um exemplo desse último tipo, com a comutação feita pelo rotor.
Alguns veículos, e principalmente ônibus e caminhões, estão empregando também os motores acoplados nas suas rodas, seja ela dentro do cubo ou dentro do próprio aro do pneu. A configuração é bastante interessante. Você tem normalmente um controlador, um conversor de energia que vai para o motor e vai para a transmissão. Aqui temos um caso de configuração de motor único que pode acionar tanto o eixo dianteiro como o traseiro. Você tem também as condições com motor duplo, que podem atuar no eixo dianteiro traseiro, ou ambos os motores no eixo dianteiro, ou ambos no traseiro, conforme mostra essa figura aqui, é um exemplo disso. Aí nós teríamos um controlador para os dois conversores de energia que acionam os motores e fazem a transmissão. E, finalmente, aqui nós temos um exemplo de configuração de motor na roda. Pode estar dentro do cubo ou pode estar dentro do aro. E aqui o controlador comanda as 4 rodas separadamente, o que permite maior controle dos automóveis. Em relação ao protocolo de ensaio. Bom, o antigo protocolo que existia, que era o NEDC, ele chamava-se New European Driving Cycle, e ele foi atualizado a última vez em 1997. Ele não era muito adequado porque ele não simulava as condições reais de uso de carro, razão pela qual foi elaborado o protocolo WLTP, que hoje é utilizado pela União Europeia e é aceito também em países como China, Estados Unidos e Japão. O WLTP é um procedimento harmonizado para teste de veículos e ele submete os veículos a diversas dinâmicas diferentes. Então, você tem fases distintas, o intervalo de tempo é maior em relação ao protocolo anterior, a distância percorrida também é maior, como vocês podem observar, 11 km contra 23, 25. Ele considera que você roda 52% do tempo em trechos urbanos e 48% fora de trechos urbanos, seja em rodovias, áreas rurais. E também a velocidade final máxima é um pouquinho maior. No protocolo anterior era 120, no atual é 131. Outra questão que é considerada são os acessórios do carro. Então, cada modelo de automóvel com seus respectivos acessórios tem que ser testado separadamente. Então, para homologar a venda do veículo desse na Europa, você testa o carro básico e depois você tem que fazer o mesmo teste para o carro mais completo. Então, isso é uma exigência que é feita antes de ser posto à venda. Quais são os ensaios que o Tecpar pode realizar em relação a esse protocolo WLTP? Normalmente, eles são bastante dinâmicos e teria que ter simuladores em roletes controlados, né? E isso são equipamentos que são bastante caros. Então, o Tecpar planeja, num primeiro instante, fazer um teste mais simplificado, um teste de autonomia, onde você vai ver a distância percorrida e o tempo total que o veículo rodou com aquela bateria, até esgotar aquela capacidade com cada célula atingindo 3 volts. Podemos fazer isso com ou sem carga. No caso de caminhões, por exemplo, é um exemplo típico. Ou no caso de passageiros e malas, você pode fazer o teste com um único passageiro ou com todos os passageiros e mais bagagem. A gente pode também obter o consumo médio, quantos quilômetros ele está fazendo por quilowatt-hora, e também podemos medir o tempo de aceleração, onde você pode fazer o teste de 0 a 50 km por hora ou de 0 a 100 km por hora. A mesma coisa em relação à frenagem, desaceleração do veículo.
E também a gente pode ver qual o tempo de recarga da bateria. Desculpe, só voltando aqui um pouquinho, queria mostrar o detalhe da montagem das baterias nos assoalhos dos veículos. Isso é para colocar o centro de gravidade mais embaixo, então o veículo passa a ter uma maior estabilidade. Eu já vi vídeos, inclusive, que o carro saiu a lateral, uma lateral inteira do chão, e não capotou, ele volta ao normal. Isso por causa do baixo centro de gravidade e o peso das baterias. Aqui tem um painel típico de um carro elétrico, né, mostrando aqui a situação de carga da bateria e o respectivo velocímetro. Outros tipos de ensaios que a gente pode realizar no TecPar. Na parte metal-mecânica, existe a parte de identificação das estruturas metálicas, avaliação de soldagem, tratamento de superfície. Na parte de componentes poliméricos, a gente pode fazer uso de algumas técnicas como a FTIR, que seria uma espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier, um método bastante moderno. Outras técnicas de caracterização de polímeros podem ser feitas através do DSC, que faz uma avaliação térmica para medir a diferença de energia entre uma amostra e um material de referência, em função de programas que efetuam aquecimento ou resfriamento com uma atmosfera controlada. Já o TGA mede a variação de massa versus a temperatura com uma atmosfera controlada sob um programa também de aquecimento e resfriamento. Além disso, a gente pode fazer a avaliação por processos mecânicos, né? Identificação e avaliação de processos mecânicos para torque, dureza, impacto, carga, deformação na área química, para pinturas, por exemplo, proteção, as microestruturas e a parte térmica. Também é possível fazer alguns ensaios na parte de falhas estruturais após o desgaste natural das peças, e a proposição também, através desses testes, de uso de materiais e sistemas com melhor desempenho, para modernizar os veículos e torná-los cada vez mais resistentes. Basicamente é isso que eu tinha a falar, agradeço a atenção. Aqui abaixo vocês têm o meu nome, meu telefone de contato, a minha área dentro do TecPar na Diretoria de Tecnologia e Inovação e o meu e-mail. Agradeço a atenção e até uma próxima. Agradecemos o senhor João Luiz Amazonas Pimpão, do TecPar, por sua apresentação.